Bauru registrou no ano passado, pela primeira vez, mais demissões que contratações. O dado é do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que faz esse levantamento desde 2007. Apesar do déficit, alguns setores tiveram bom desempenho. Se falta espaço na bancada é porque sobra serviço, ainda mais nesta época do ano, quando o clima estraga os equipamentos eletrônicos. A incidência de raio é muito maior. Então, o PABX ele tem contato com o meio externo de várias formas. Pela energia elétrica, pela cabeação o cabeamento de telefonia mesmo. Então, normalmente é a primeira coisa que queima. Além do Alexandre, esta empresa tem outros 14 técnicos em telecomunicações. Ainda é pouco. A tendência em 2014 é contratar mais gente para atender uma crescente demanda. Nós temos muito cliente, não para, nós temos venda de centrais, nós temos equipe vendendo centrais e nós trabalhamos para a operadora e então sempre estão pedindo, vendendo através deles o produto, então sempre continua em alta. Com tanto serviço e a abertura de novas empresas na cidade, o setor de telecomunicações foi o que teve melhor saldo na contratação de profissionais em Bauru. De acordo com dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em 2013 a ocupação teve saldo positivo de 847 vagas. Ou seja, as empresas deste setor criaram mais vagas do que demitiram, mas diante dos números gerais foi exceção. Em 2013, Bauru teve saldo negativo nos postos de trabalho. Foram 147 desligamentos a mais do que admissões. O resultado contraria a tendência dos últimos anos. Esta foi a primeira vez, desde 2007, que o município registrou mais demissões do que contratações. Ainda de acordo com os dados do CAGED, 2012 fechou com saldo positivo de mais de 5 mil novas contratações. Em 2011 e 2010, os resultados foram ainda melhores. Quem por pouco não ficou no vermelho foi o comércio varejista. Apesar das fortes vendas de fim de ano e da contratação de temporários, no balanço de 2013 o setor teve saldo positivo, mas pequeno. Apenas 118 admissões a mais do que desligamentos. Quem tirou o pé do acelerador foram as empresas de cobrança. Esta aqui tem 5.200 recuperadores de crédito. Em 2013, o ritmo de contratações foi menor. Foi um ano moderado na cidade de Bauru. A gente teve contratações num ritmo um pouco menor dos anteriores, mas nós tivemos ainda uma relevância na cidade, na admissão de pessoas, nos empregos que a gente promove aqui. A gente teve essa moderação em detrimento de um novo foco dentro do nosso modelo de gestão também, um ano onde a gente pôde também focar em melhorias de processos, em inovações. Apesar do cenário menos promissor, Jéssica conseguiu uma oportunidade. Foram quase 6 meses procurando emprego em Bauru. Foi atraída pela jornada de meio período e porque trabalha perto de casa. Ela, que está no último ano da faculdade, precisa da renda para terminar os estudos. Foi bastante difícil. Até aqui foi bem concorrido. Quando eu fiz o curso, foram mais de 20 pessoas, só entraram. Hoje em dia, que entrou comigo, só tem 2 aqui, eu e mais uma menina. A gente continua com esse assunto, vamos tentar entender o que está acontecendo no cenário aqui em Bauru. Para isso, recebemos a economista Nayara Fracaroli. Nayara, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. É um prazer estar aqui. Nayara, a gente acabou de ver na reportagem que pela primeira vez, desde que o CAGED faz esse levantamento, Bauru apresentou um saldo negativo, quer dizer, teve mais demissões do que contratações, foram 147. Por outro lado, a gente vê que o Brasil nunca teve taxas de desempregos tão baixas como agora. O ano passado fechou inclusive com 5,4. A gente pode estabelecer uma relação entre esses dois dados e afirmar que Bauru está na contramão da tendência nacional, que é positiva? Não necessariamente, porque são 2 indicadores diferentes. O indicador do IBGE, que mediu o nível de desemprego baixo no país, ele está medindo a quantidade de pessoas que procuram emprego e não encontram. Então, essa relação diminuiu na abrangência da pesquisa do IBGE, que são em apenas 6 regiões metropolitanas do Brasil, não faz a pesquisa no Brasil inteiro.
Porém, o mesmo dado do IBGE, nessa mesma pesquisa, nós temos outras informações. Tá? Aumentou o nível de população que não procura emprego, que na verdade está acomodada, e isso diminui, né, o indicador do desemprego. Quer dizer, população que deixou até, desanimou de procurar uma vaga e tem abandonado essa possibilidade. Não tem essa tendência de procurar emprego no momento em que foi feita a pesquisa, né? Pode ser estudante, pode ser pessoas que têm interesse em abrir um negócio, mas enfim, é uma população que não está procurando emprego. Houve um aumento disso no país, conforme o IBGE. E se for olhar a criação de novos pontos de trabalho, também houve no Brasil, na economia como um todo, o IBGE apurou que o aumento dos postos de trabalho foi apenas de 0,8% em 2013 em relação a 2012. Ou seja, diminuiu a população que procura e não acha, mas também não aumentou tanto os postos de trabalho no país. Tá? Então, Bauru não estaria na contramão. Bauru ele está dentro aí do que está acontecendo no cenário brasileiro. Em 2013, realmente houve um crescimento menor na economia. E os dados do CAGED, ele vai abranger apenas a criação de empregos formais na cidade, né? Enquanto que a pesquisa do IBGE abrange todo mundo que está trabalhando, seja ela de forma formal ou de forma informal, né? O CAGED não, só empregos em carteira assinada mesmo. Então, assim, eu não acredito que Bauru teve uma queda na produção por causa do menor nível de contratação. Houve um menor nível de contratação, né? Diminuição dos postos de trabalho, mas provavelmente a produção de Bauru vai fechar em alta em 2013. Então, o que a gente pode dizer que teve provavelmente um aumento de produtividade na cidade de Bauru. Quer dizer, menos empregados mantendo o mesmo nível de produção, né? Exatamente, ou empregados, né, mais qualificados, que consequentemente geram maior produtividade para a empresa. As empresas, elas têm buscado isso, diminuir a quantidade de funcionários, né, ficando com os bons funcionários para melhorar a produção sem aumento dos custos. Certo. Então, Bauru coincide com esse dado que você trouxe aqui, de que no Brasil como um todo foram gerados poucos empregos. Esse saldo negativo de 147, na sua visão, pode ser considerado até uma estabilidade? Ser um número pequeno? É um número pequeno, se a gente for analisar os últimos 6 anos. Os últimos 6 anos em Bauru, de acordo com o CAGED, a criação de empregos foi de 34 mil novos empregos. É um aumento, inclusive, maior do que a população de Bauru, se pegarmos aí os indicadores de população do IBGE. Então, o balanço no período é positivo, né? É positivo, se for olhar os últimos 6 anos. É maior do que a população, isso porque a Bauru contrata mão de obra de fora, né? Então, assim, 2013 realmente foi atípico. Foi uma queda pequena, se comparar com os últimos anos, né? Que houve só crescimento acima de 2, 3 mil novos postos de trabalho anualmente. Então, a gente pode falar em desaceleração, não numa recessão. Não numa queda, uma estabilidade em relação a 2012. Certo. Nayara, a gente mostrou 2 tendências na reportagem. Para a gente concluir, gostaria que você falasse sobre essas tendências de mercado. O setor de telecomunicações aqui em Bauru foi o que teve o saldo mais positivo, foi o que mais contratou. E já as empresas de cobrança de crédito, elas continuaram contratando mais do que demitindo, só que foi um número bem menor do que vinha sendo nos anos anteriores. A gente sabe que a grande vocação de Bauru são essas empresas de cobrança de crédito, né? Isso que a gente viu na reportagem aponta algumas tendências de mercado? Provavelmente no setor de telecomunicações é porque existia uma demanda realmente por esse serviço na cidade de Bauru, né? Na verdade, existe uma falta na região como um todo, né? A gente, como consumidor, procura esse tipo de serviço, tem poucas empresas, né? Então, quando aumenta a oferta, já aumenta a procura. Então, a gente teria uma demanda que não estava sendo atendida. Então, foi, inclusive, algo bom para não deixar o indicador tão ruim, né? Das criações das novas vagas. Já para o setor de cobrança, é normal que num período de inflação econômica, o aumento de postos de trabalho ele ocorra no setor de serviços, tá? Enquanto a gente verifica uma redução aí no setor industrial. Porque a necessidade de serviço é constante, né? E apesar da redução de consumo de alguns bens, a gente passa a consumir mais serviço.
Então, nesse sentido, o que pode ocasionar na economia bauruense, se ocorre uma diminuição na contratação de profissionais, numa área em que Bauru sempre demandou muitos funcionários, muitos empregados, pode acontecer um aumento do desemprego em Bauru, porque esses funcionários que estariam procurando vagas nas empresas de cobrança vão ter que procurar emprego em outras áreas, né? E aí você tem uma procura maior por emprego, aumentando o nível de desemprego, que é justamente a população que procura e não encontra. Então, isso afeta a economia de Bauru. Então, esse setor é muito significativo para a cidade. É significativo. Tá certo, Nayara, muito obrigada por suas contribuições. Por nada.